Fala, senhores, mais uma aulinha aí, vamos meter bronca aí. Hoje é a aulinha de vetores, tá? Essa aulinha nossa aqui agora vai ser vetores. O que é vetor? Quando eu falo vetor, você tem que logo raciocinar setas. Vetor nada mais é que setas. Essas setas, elas possuem algumas características que elas são fundamentais no estudo da física, da matemática também, tá? Então, sempre vamos utilizar aí vetores na física, certinho? Olha só, qual que é a definição? Ó, determinado por um segmento orientado AB, tá? Então temos aí um segmento AB, é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a AB. Como assim, Luana? Entendi, foi nada dessa bagaceira que você falou aí pra mim. Saca só, quando eu falo segmentos orientados, eu determino ali onde que está o segmento, tá? Tenho dois pontos, A, B, e aí eu determino ali uma sequência lógica ali no sistema. Então, determinado por um segmento orientado, AB, é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a B. Olha só, olha essa ilustração aqui. Temos aqui ponto A e o ponto B, ele está sendo aqui um segmento orientado nesse sentido, nessa direção. E essa é a principal fórmula que a gente quer. Por quê? O que é o vetor em si? Por que a gente precisa saber? Porque existem grandezas que são escalares, e tem grandezas que são vetoriais. Grandezas vetoriais, elas possuem características diferentes. A escalar, ela é apenas um número. Ela é o módulo da questão. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Grandeza escalar. Grandeza escalar nós temos, por exemplo, a massa corporal. Por exemplo, eu digo para você que você tem 50 quilos. 50 quilos, ok, então eu tenho 50 quilos. Eu preciso saber sentido, direção e o módulo da sua grandeza de massa? Não. Apenas o módulo satisfaz. Agora, por exemplo, o carro com a velocidade 20 metros por segundo, né? Tem lá uma velocidade ou uma aceleração. Tenho lá uma aceleração X, né, de metros por segundo ao quadrado. Se o policial chegar em você e falar assim, ó, seu carro foi roubado, ok, para onde que ele foi? Ele foi para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. E qual que foi a velocidade? Foi a velocidade tal, entendeu? Então eu tenho ali três características, ó, módulo, sentido e direção. Então sempre vamos trabalhar com grandezas vetoriais, esses três sentidos. Falou que é vetor? Tem grandeza. A grandeza é modular, escalar e precisa da direção também, tá? Então olha só, o módulo é o valor numérico, tá? É o valor de número mesmo. Por exemplo, 30 do vetor seguindo da unidade de medida que define a grandeza vetorial, certo? Por exemplo, 30 metros por segundo. É um exemplo, tá? Olha só, por quê? Porque a gente sempre tem que acompanhar aqui da unidade de medida da grandeza. E direção? A direção é a reta onde o vetor está localizado e as direções possíveis são diagonal, horizontal e vertical. Por exemplo, eu estou com um carrinho aqui, ó. Estou com um carrinho aqui. Aí eu falo o seguinte, ó. Ele estava a 30 metros por segundo, certo? Esse vetor estava a 30 metros por segundo. E aí você direciona seu vetor. Se é na diagonal, se é na horizontal, se é na vertical. Então olha só, nesse sistema aqui, o vetorzinho está na horizontal, certo? Então olha aqui, o vetor velocidade estaria assim nesse sentido, tá? Mas olha só, temos ainda o sentido. Muitos confundem isso, direção e sentido. Mas olha só, sentido trata-se de para onde o vetor atua de acordo com a sua direção. Assim, os sentidos podem ser para a direita, para a esquerda, cima, para baixo, leste, para o norte e etc. Olha aqui, esse sisteminha aqui, a direção é horizontal, tá? Então, é horizontal, e está em sentido, qual que é o sentido? Para a direita. Então, temos duas informações. Uai, Luan, não é a mesma coisa, não? Não, por quê? Porque o vetor, eu posso colocar ele na horizontal, só que com a setinha para lá, ou seja, seria aqui horizontal, na nossa direção horizontal, e o sentido, né, para esquerda. Então temos aí esses dois sistemas aí nesse esqueminha, certinho? Então não confunda direção e sentido.
cai demais os peguinhas aí no sistema de exercícios do Enem. Então cuidado, ó. Módulo, direção e sentido. Módulo é o valor, é o próprio número, tá? Direção é se é horizontal, vertical, se tá na diagonal, né? Andando assim, ó. E a setinha é o sentido, tá? Para onde que ele tá indo. Se é para baixo, se é para leste, se é para cima, se é para esquerda, se é para direita. Então, cuidado aí com esse sisteminha. É sempre importante frisar isso aí, certinho? Então, olha só. Como que eu trabalho com vetores? Vetores não basta eu começar a somar e multiplicar. Ele tem algumas regrinhas aí que vai ser importante não só para a física, mas na matemática, na química de vez em quando, tá? Então, vamos tomar cuidado com essas situações. Olha só, como que eu faço soma de vetores? Soma de vetores, se V igual, né, a B e W é igual a C, D, definimos a soma de V e W por V mais W é igual a mais C, B mais D. Luan, não tô entendendo nada. Olha só, é o seguinte. Quando eu falo de vetor, eu vou ter dois pontos. Confere? Ensinei lá no início isso lá. Então eu vou ter, por exemplo, um vetor aqui. Vou colocar esse vetor aqui. Esse vetor aqui, ele é um vetor AB. Olha só, vetor AB. E aí eu tenho outro vetor também, que é o vetor que eu chamo de CD. Certo? Então, olha só, eu tenho... Caraca, esse aqui, o B ficou lindo, né? Olha aqui, vamos brincar aqui. Eu tenho aqui o vetor AC, né? Perdão, AB. Então, o vetor AB é o nosso vetor V, né? Esse vetor aqui chama V. Deixa eu fazer uma setona assim. Esse aqui é o vetor V. E esse aqui é o vetor W. Certo? Temos aí então o vetor com ponta A e B e C e D. Como que eu faço a soma? É só somar. Por exemplo, se esse vetor aqui fosse 3 e esse aqui vetor 2, basta eu somar 3 mais 2? Não, não basta. Essa não é a regra que se inclui a vetores. Olha só. Deixa eu apagar esses dois pontos aqui. É o seguinte, se eu, nessa situação aqui, deixa eu voltar aqui, for somar os vetores, eu preciso necessariamente fazer o seguinte, somar esse ponto com esse ponto, então eu vou somar A mais C, e aí eu vou utilizar a soma entre B e D, tá? Então é como se eu fosse pegar os dois pontos em comum, A mais C, e aí vírgula B mais C. Aí sim eu tenho outro valor aqui, certo? E aí sim é somar os vetores, V e W. Eu tenho que gerar dois pontos no mínimo, tá? Então aí eu teria X, vírgula Y nessa situação. Olha só, e diferença de vetores? Aplica a mesma regra, certinho? A única coisa que muda é que antes a gente estava somando, agora nós vamos subtrair, certo? Então olha aqui, A eu vou somar, ou vou subtrair com C, certo? E B eu vou subtrair com D, ok? Então sempre vai seguir nessa fórmula básica aí, que vai gerar outro valor, que é assim também uma sequência de dois pontos. Olha só, vai ser, por exemplo, X e Y, tá? Isso aqui é um exemplo, lógico, não é prático, é só adotei o nome aqui de X e Y. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente olha para o valor do vetor e aí nós brincamos com ele aí, somando, subtraindo o que tiver lá de necessário aí na bagaceira do trem, tá? Então, diferença de vetores é isso. Olha só. Então, basicamente é isso. Fazendo um produto, então, o que é o produto? A soma e a diferença é somar e subtrair. Produto, quando ele fala a palavra produto, é multiplicar, tá? E como que eu multiplico com vetores? Olha só, produto de um número escalar, tá? Ou seja, por exemplo, 4 vezes um vetor. O vetor pode ser, por exemplo, 3 e 2, assim, normal. Um número assim, mas lá no meio. Porque o vetor tem duas pontas. Explicando isso. Ó, se V é igual a vírgula B, é um vetor, e C é um número real, ou seja, nossa constante aqui que eu chamei entre aspas de 4, definimos a multiplicação de C por V como C vezes V. Ou seja, ele vai fazer um chuveirão aqui, ó, certo? Ele vai multiplicar C vezes A vírgula B. Então, olha só, fazer C vezes A, CA, mais, perdão, vírgula, né? C vezes B, não é mais não, C vezes B, vai ficar C vezes B,
CB, certo? E aí temos aí 2 pontos também que caracteriza sim um vetor, certo? Posso chamar de x e y aqui, certinho? Só que, Luan, tá bom, você tá me dando 2 pontos, mas e quando o exercício quer um número, um valor específico? Nós chamamos essa propriedade de módulo. O módulo do vetor nós calculamos aí com o tio Pitágoras, tá? Nós podemos utilizar o Pitágoras aí. Por quê? Porque vetores formam triângulos, tá? Então, a gente pode ali trabalhar com as fórmulas de Pitágoras. Que, lembra de Pitágoras? É o que? Posso chamar de H. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, olha só. Temos aí esses esqueminhas. Só que, quando eu falo de vetor, o vetor chama V, então eu não vou precisar usar H de hipotenusa, né? Então, V seria igual... É V quadrado, né? Que a gente tem como A quadrado mais B quadrado, que é o que eu chamei ali dos 2 pontos ali. Só que, o que o cara quer aqui? Ele quer um módulo. Então, ele já coloca em módulo V e passa a raiz quadrada, o 2. Fica A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse, então, é o módulo ali do vetor. Sempre que for calcular módulo, utilize dessa maneira aqui, que é sucesso, tá? É muito importante saber calcular o módulo. De tudo que eu falei para trás, o mais importante na física é calcular módulo de vetor. Porque, de acordo com os exercícios, você vai precisar ali utilizar isso aí. Mas olha só, vamos fazer uns exemplos sobre isso. Qual é o módulo do vetor 3,3? Olha só, então, o vetor V, eu quero saber o módulo dele. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Mais ou menos, mais, né? Mais 3 ao quadrado. Passo raiz aqui, ó. Então, V vai ser igual. O módulo de V, né? 3 ao quadrado, 9. Mais 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada. Então, olha só. V igual a 9 mais 9. Se não tiver dificuldade, conta nos dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nossa, dos 18, Luan. Isso mesmo, 18. Então, tenho ali 18. Luan, raiz quadrada de 18 existe? É 4. Opa, calma. 4 vezes 4 é 16. Então, raiz quadrada de 18 não tem valor real. Você pode fazer fatoração. Lembra que eu te ensinei nas últimas aulas? Você vai lá e fatora 18. Passa um riscão aqui, ó. 18 dividido por 2? Divide. Quanto que é 18 dividido por 2? 9. Divide por 2? Não. Por 3? Opa, divide. Então, 3. 3 dividido por 2? Não, por 3. Por 3. Então, fica 1 aqui. Passa um riscão aqui. E aí, o que você pode fazer? Você pode transformar esse módulo de V aqui, ó, em... Calma aí, deixa eu pegar a canetona aqui. Você pode pegar... Você pode utilizar aqui, sendo raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembra lá que eu uni esses dois aqui, ó? Então, ficava 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2, tá? O módulo de V seria, então... Posso cortar esse com esse, fica 3 vezes raiz quadrada de 2. Então, esse aqui seria o módulo do vetor V, certinho? Vamos fazer outro aqui? Olha o B aqui. Ah, não, o B já é para fazer outras coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o módulo novamente aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer outro exemplo aqui, que eu sei que tem muita gente que sofre com isso aqui, moço. Vamos lá. É o seguinte, muito simples. Temos aqui 2 pontos, tá? Posso chamar de um ponto A e um ponto B. Agora, ao invés de ser 3 e 3, vamos usar 5 e 5, só para você ter noção. Não usar 3 e 3 não, usar 5 e 5. Isso é 5 e 5. Tá, eu quero saber o módulo dele. Como que eu calculo então? Um módulo, certo? Vai ser raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, fazendo isso aqui, eu tenho módulo de V igual a 25 mais 25. Luan, quanto que é 25 mais 25? 50. Então, raiz quadrada de 50. Luan, não sei fazer raiz quadrada de jeito nenhum. Como que faz? Fatora. Fica estressado não, ó. 50. Divide por 2? Divide. 25. Divide por 2? Opa, não. Divide por 3? Também não. Divide por 5? Divide. Então, 5. Tem mais um 5 aqui, fica 1. Então, passo a reta, fica 5 ao quadrado e 2. Então, fica lá, módulo de V é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, certo? Multiplicado por raiz quadrada de 2.
Então, o módulo da velocidade vai ser, eu posso cortar esse com esse, fica 5 vezes raiz quadrada de 2, certinho? Então, aí eu tenho outro módulo do vetor. Muito fácil de entender. Mas, como que calcula de verdade o vetor na física? Como na aula passada eu falei para vocês de lançamento oblíquo, presta atenção. Vetores, cara, vetores, presta atenção. Sempre você vai desmembrá-lo. Para quê? Para eu saber como que está em X, como que está em Y, certo? E aí, para recapitular e para reforçar esse conteúdo, eu vou pincelar novamente aqui. Olha só, uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus. Então, olha só, eu tenho uma força que é F aqui, esse vermelhinho, essa seta vermelha, que está a um ângulo de 30 graus, como mostrado na figura a seguir. As componentes x e y dessa força são iguais a quanto? Luan, o que eu faço? Lembra lá de lançamento oblíquo? Eu tenho um vetor que está na diagonal, certo? Que está ali no lançamento oblíquo, por exemplo, ele estava na diagonal. E aí eu quero saber só em x e só em y. Como que eu faço? Lembra do triângulo que eu tinha ensinado para vocês? Ó, eu tenho esse vetor aqui, ó. Vou fazer um próprio vetor aqui para ficar bonitinho, legal, ó. Esse vetor vermelho, ele tem aqui componentes em x e y. Basta eu projetar ele aqui, ó. Projeto ele em y e projeto ele em x aqui, ó. Projeto ele em x. Como assim, Luan? X e y aqui? Olha só. Aqui vai ser o fy, aqui tá chamando de f, né? Fy e aqui em cima vai ser fx, tá? Sempre em vetores, tá? Mas a gente não tá usando certinho, não tem nada não. Olha só. Então temos aqui nesse lado fy e fx. Vou detalhar mais ainda para você não ficar com dúvida disso aqui. Eu tenho esse vetor aqui que é essa setinha. Se eu projetar ele em x e em y, eu posso tracejar um ponto até x, certo? Que nesse caso aqui essa projeção refere ao y, tá? Porque esse tamanho de vetor é a mesma coisa que esse, tá? Eu só estou projetando o que está aqui nesse lado até a pontinha da setinha. E fy, né? Quer dizer fx, eu pego de fy aqui, tracejo até aqui, eu tenho aqui a distância em x, f de x aqui, ó. Então, aqui em cima também vai ser fx, é a projeção do sistema, ok? Então, olha só, se eu tenho fx e fy aqui, basta eu usar um princípio básico de trigonometria. Qual que é o princípio básico de trigonometria lá que você aprende com a titia Cotinha lá no ensino fundamental 2? Simples. Cosseno, seno e tangente. Tá? Então vamos lá, vamos lembrar isso aqui? Vou até trocar a cor aqui para ficar legalzinho aqui no negócio. Colocar vermelho. Vai vermelho. Bora lá. Ó, seno de teta. Seno de teta é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno de teta, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Vou colocar hipotenusa. E tangente de teta é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certinho? Então temos aí esses três sisteminhas aí. Cateto oposto, cateto adjacente e, enfim, hipotenusa aí, certo? Temos essas três situações aqui. Como que eu faço para calcular, então, fy, por exemplo? Quem que vai ser o fy? Olha para cá. Não forma um triângulo aqui? Você consegue enxergar um triângulo? Não forma um ângulo de 90 graus bem aqui nesse ponto? Em oposto ao ângulo de 90 graus sempre vai ser a hipotenusa, que é o maior lado. Então, nesse caso aqui seria o F, que é o F total, certo? É o F que sem desmembrar ele é o F, certo? Então, olha só. Como que eu vou calcular? Quem que é seno de teta, então? Seno de teta vai ser igual cateto oposto a quem? Ao ângulo. Quem que é o ângulo? 30 aqui, ó. Então, cateto oposto ao ângulo, que é fy. Fy vezes, vezes não, né? Dividido ali. Deixa eu até pegar a borracha e pagar esse vezes aqui, para não ter confusão. Ó, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É o F. Então, quem que é fy ali? Fy vai ser seno teta vezes F. Ou F vezes seno teta, não importa a ordem dos fatores aqui, tá? Posso até colocar aqui só para vocês verem. Ó, vai ficar assim, ó.
Fy é igual a F vezes seno de θ, certo? E o cosseno? Posso até calcular aqui já direto, ó, o Fy. Quem que vai ser Fy, então, do sistema? Fy vai ser F. Quanto que é o F, que ele falou? 10 newtons. Então, 10 vezes seno de 30 graus. Gente, quem quer seno de 30 graus? Eu falei a tabelinha bem rápida na última aula, vou falar aqui mais devagar, olha. Temos lá os três ângulos mais que recorrem nas provas, ó. É 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembra disso? Então, ó, vou passar uma risca aqui, ó, só pra gente separar. Olha só. E aí temos aqui, ó, seno e cosseno. Seno e cosseno. Aí a gente canta a musiquinha lá, vou trocar de cor pra vocês verem, ó. Canta a musiquinha. Cadê? Pega o azul, meu Deus. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Raiz no 3 e no 2. Certo? Então, olha lá. Quem que é seno de 30 graus? Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Então, Fy aqui vai ser igual a 10 multiplicado por 1 sobre 2. Lembra ali do nosso sisteminha? Então, muito lindo, muito fácil. Fy, então, vai ser 10 dividido por 2, que é 5, tá? 5 newtons. Porque a gente está trabalhando com força aqui, tá? Ele me deu um newton aqui. Agora mesmo nós vamos entender o que é newton. Mas, enfim, basicamente é 5. E agora, para cosseno. Quem que vai ser o cosseno? Vou até apagar desse lado aqui, ó, pra gente brincar melhor aqui. Olha só, quem que vai ser cosseno? Cosseno, como a regra da trigonometria fala, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Lembra disso? Então, ó, quem que é o nosso cateto adjacente? É o Fx. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui. Olha só, cosseno de θ vai ser quem? Cateto adjacente pela hipotenusa. Quem que é cateto adjacente nesse sistema? Quem que é o cateto que está adjacente ao ângulo? É o Fx. Então, vai ser cosseno θ igual a cateto adjacente, que é Fx, dividido pela hipotenusa, que é F. Certo? Então, eu passo para o outro lado multiplicando, fica Fx igual a F cosseno θ. Quem que é o ângulo que está referente ao θ aqui? Igualzinho, ângulo de 30 graus. Então, f de x vai ser quem? Vai ser o f, que é 10, vezes cosseno de quem? Cosseno de 30 graus. Certo? Então, vai ser fx igual a 10 cosseno de 30. Quem que é cosseno de 30 graus? Olha só ali na tabelinha, ó. 30 graus cosseno. Raiz de 3 sobre 2. Então, 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Posso simplificar 10 e 2 aqui, ó. Então, até fazer uma setinha pra cá, ó. F de x. Deixa eu pegar a caneta de novo. F de x. Opa! Vamos lá de novo. F de x. F de x vai ser igual a 5 vezes raiz quadrada de 3. Vai sempre utilizar isso. Newtons, tá? Vai sempre utilizar isso. Então, cuidado demais na hora de aplicar isso aqui, porque vai ser recorrente. Nós vamos trabalhar com isso aqui em lançamento oblíquo, em leis de Newton. Então, toma muito cuidado aqui com esse tipo de sistema, porque sempre vai cair, certinho? Vamos fazer aqui um outro exemplo? Olha aqui, vamos fazer logo aqui um exercício de vestibular. Temos aqui 3 exercícios. Vou fazer esse aqui que é de vestibular. Ó, um corpo movendo-se na direção horizontal sofre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons, alinhada a 45 graus com essa direção. As componentes x e y dessa força são iguais a... Então ele quer saber quais são as componentes x e y, certo? O que a gente acabou de fazer, certo? Vamos fazer o desenho aqui rapidão, só para entender. Eu tenho aqui um plano horizontal. Olha só, o corpo movendo-se na direção horizontal sobre a ação de uma força de módulo igual a 20 newtons pode ser uma pessoa empurrando uma caixa, né? Puxando uma caixa. Então, olha só, temos aqui uma certa caixa, ela está sendo puxada por esse vetor aqui, ó. Pode ter um homem puxando aqui, certo? Então, olha só,
Esse é o vetor principal, que é o nosso vetor de 20 newtons aqui, que ele falou pra gente. Só que se eu projetar, eu tenho x e y, certo? Por quê? Porque na horizontal sempre vai ser x. Apertei aqui sem querer. Olha só, sempre, aqui vai ser x, certo? Essa setinha aqui vai ser x. E aqui, ó, cara, projetando aqui, ó, vai ser o nosso y, tá? Então aqui temos o EX, o vetor em x e o vetor em y aqui, ó, tá? Aqui é projetado, né? Então nós projetamos aqui o nosso y. Então vai ser fy aqui e aqui embaixo vai ser o fx. E esse o f principal. Lembra? Aqui vai ser a hipotenusa. Então o f vai ser sempre a hipotenusa. Lembra lá que eu falei que não precisava aprender, não precisava decorar nada? É só usar a trigonometria básica simplesona. Olha só, quem vai ser seno de θ? Seno de θ vai ser cateto oposto. Quem que é cateto oposto ao ângulo? Cateto oposto é fy. Fy sobre f. Então, f, se eu isolar o fy fica igual a f vezes seno de θ. Olha só, fy então é igual a força, que é de 20 newtons, multiplicado por seno de θ. Seno de 30 é quanto? Seno de, 45, né? 45 graus. Vamos voltar na tabelinha lá? Vamos ver se está lá ainda. Opa, tá. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então, olha só. Então, vai ser fy 20 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2. Quem que é, então, fy? Fy vai ser 10 raiz de 2. Tá? Então, eu já posso... Newtons, tá? Não posso esquecer do newtons. Então, eu já posso saber que... Vou deixar anotado aqui em cima, ó. Fy é igual a 10... É isso mesmo, 10 raiz quadrada de 2 newtons, tá? Vou deixar anotadinho aqui em cima. E quem que é fx agora? Só pra gente finalizar nossa aula aqui. Quem que é fx? Deixa eu pegar a borracha aqui. Quem que é fx? Fx vai ser o cosseno de θ. Por quê? Porque é o cateto que está adjacente ao ângulo. Então, cateto adjacente vai ser o seguinte, ó. Cosseno de θ, né? Cosseno de θ é quem? Cateto adjacente, que é fx, sobre hipotenusa, que é f. Passo multiplicando para lá, f de x fica igual a f vezes cosseno de θ. Olha só, f de x então vai ser quem? F, que é 20, vezes cosseno de 45 graus, certo? De 45 graus. 45 graus. Quem que é cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, olha, raiz de 2 sobre 2. F de x vai ser 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Divide isso aqui, 10 raiz de 2 também. Entendeu? Então, vai ser f de x 10 vezes raiz quadrada de 2. Quem que vai ser, então? Nosso gabarito aqui. Gabarito A de ameixa. Então, 10 raiz quadrada de 2, 10 raiz quadrada de 2, tudo newtons e respectivamente, ok? Cuidado com isso aí, é muito importante saber. Então, revisa essa matéria, faça novamente os exercícios, porque é muito importante ali você entender sobre esse sisteminha aqui, cara. Não dá pra ficar perdendo tempo com separação de vetor, com a gente desintegrando os vetores. Nós precisamos saber quais são as regrinhas. Entenda a trigonometria de seno e cosseno tangente, você vai pra frente, é sucesso, ok? Então até a próxima aula, galera. Estamos aí para o que der ou vier. Tem meu Instagram aí, se você quiser seguir lá, @LuanEvangelista A, tá? É 2A no final. Tamo junto, é isso aí. Até a próxima aula.